Tá chegando um dos maiores clássicos do futebol francês, Marseille contra Lyon. E aqui na Smart Go, a gente vai usar a nossa inteligência de dados para decifrar o que os números realmente contam sobre esse jogaço. Olha o peso desse nome. Le Choc des Olympiques. O choque dos Olímpicos. Só de ouvir a gente já sente a rivalidade, a paixão, toda a história que envolve esse jogo. Não é só uma partida, né? É uma verdadeira batalha pela supremacia. E aí fica a grande pergunta. Num jogo com tanta emoção à flor da pele, será que os dados têm vez? A análise fria dos números consegue, de alguma forma, prever o que vai rolar em campo? É isso que a gente vai descobrir agora. A chave para isso está na nossa metodologia, a leitura de jogo baseada em dados. O que é isso? Bom, a gente pega aquelas estatísticas todas, os números brutos, e transforma em inteligência de verdade. É um jeito de enxergar o jogo num nível bem mais profundo. Ok, então vamos lá. Antes de mergulhar de cabeça nos números, a gente precisa preparar o terreno. É fundamental entender o contexto, o momento em que cada time chega para esse clássico. Olhando a tabela do campeonato francês, na rodada 24, a gente vê o Lyon um pouquinho na frente. Eles estão em terceiro, com 45 pontos. O Marseille vem logo atrás, em quarto, com 40. Então, assim, de cara, parece uma vantagem para o Lyon. Mas, como a gente sabe, a história nunca é tão simples assim. E é por isso que agora a gente vai mais fundo. A análise de dados permite que a gente encontre aqueles fatores-chave, sabe? Aqueles detalhes que podem decidir o jogo e que, muitas vezes, ficam escondidos ali nas entrelinhas. E é aqui que a análise começa a ficar interessante de verdade, porque a gente encontra uma tensão, um conflito. De um lado, o peso da história, e do outro, a forma atual, o momento. A grande questão é, qual dos dois vai falar mais alto? E olha só como esse contraste é gritante. Quando a gente olha o confronto direto, o famoso H2H, o domínio do Marseille é absurdo, 72% de aproveitamento. Só que, se a gente olhar a fase atual, os últimos 6 jogos, aí o Lyon tá melhor. É aquela batalha clássica, né? Tradição contra o momento. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora e falar de ataque. Afinal, é o gol que decide o jogo, certo? E para medir o potencial ofensivo de cada um, a gente vai usar uma das métricas mais inteligentes do futebol de hoje. Essa métrica é o XG, ou Expected Goals, gols esperados. A ideia é bem simples, na verdade. Não importa só quantos chutes o time dá, mas sim a qualidade desses chutes. Pensa bem, um chute de dentro da pequena área tem muito mais chance de ser gol do que um de fora da área, né? O XG mede exatamente isso. Ele nos dá uma imagem muito mais real do poder de fogo de cada time. E é aqui que os dados nos mostram uma coisa curiosa, uma pequena reviravolta. Lembra que o Lyon está numa fase melhor? Pois é, mas é o Marseille quem cria, em média, chances de gol de maior qualidade. O XG deles é de 1,57 contra 1,47 do Lyon. O que isso quer dizer? Que mesmo não estando no seu melhor momento, o ataque de Marseille é muito perigoso. Mas os dados vão além de prever só o resultado. Eles também nos dão pistas sobre a dinâmica do jogo. Sabe, quem provavelmente vai tomar a iniciativa, quem tende a impor seu estilo desde o começo. E esse número aqui mostra um padrão muito claro. O Marseille tem 67% de probabilidade de marcar o primeiro gol. Num clássico, que já é um jogo de nervos, sair na frente, nossa, isso tem um peso tático e principalmente psicológico que é gigantesco. E essa tendência de começar bem fica ainda mais forte quando a gente olha para o desempenho no primeiro tempo. O Marseille vai para o intervalo vencendo em metade dos seus jogos. É um número bem maior que o do Lyon. Fica claro que é um time que costuma entrar em campo com mais intensidade. Bom, a gente já olhou o contexto, o histórico, a fase de cada um, o poder de ataque, a dinâmica do jogo. Então, juntando todas essas peças, o que os dados nos dizem? Chegou a hora do nosso veredito. Então, o resumo da ópera é o seguinte. A gente tem um verdadeiro quebra-cabeça nas mãos. De um lado, o Lyon, com os números do agora a seu favor. Está melhor na tabela e vive uma fase melhor. Do outro lado, o Marseille, que domina os dados mais estruturais, como o histórico do confronto, a qualidade das chances que cria e essa mania de começar os jogos com tudo. E o que o nosso modelo diz no fim das contas? Equilíbrio. O resultado mais provável de todos é o empate em 1-1, com um pouco mais de 11% de chance. Logo em seguida vem a vitória do Marseille por 2-1, um pouquinho mais provável que a vitória do Lyon, também por 2-1. Ou seja, os números mostram que a gente sente um jogo completamente em aberto. No final é isso. Os dados nos dão um mapa, um guia de probabilidades. Mas a grande magia do futebol é que ele acontece lá no campo, não aqui nos gráficos. E isso sempre deixa aquela pergunta no ar, né?
Até onde a lógica fria dos números consegue realmente capturar a paixão, a imprevisibilidade, o caos de um grande clássico? E se essa inteligência de alto nível te interessa, se quer ter acesso a esse tipo de análise, a dica é seguir a gente, @SmartGo4, e acessar o nosso site para ver como a leitura de jogo baseada em dados pode mudar completamente o jeito que se enxerga o futebol.